Olá, inovação e sustentabilidade tem tudo a ver. Não existe hoje sustentabilidade sem um processo intensivo de inovação. E para isso nós estamos hoje com a Rita de Cássia. A Rita foi coordenadora da Ecolatina, a Conferência Latino-Americana sobre o Meio Ambiente, Sustentabilidade e Responsabilidade Social, há 20 anos atrás, em 1998. E hoje ela está na Suécia, fez mestrado, doutorado e pós-doc, e é uma das maiores especialistas em inovação e sustentabilidade. Seja bem-vinda de volta ao Brasil, o seu tempo disponível para conversar conosco. Eu gostaria muito de ouvir sua opinião nessas idas e vindas ao Brasil, como você tem percebido a inovação, a educação e sustentabilidade. Então, o prazer é todo meu, né? Tá retornando à Vietec. É um lugar assim, de grande inspiração para mim, o trabalho que nós desenvolvemos. Mas é assim, muito notório ver que o Brasil, apesar dele ter alguma dificuldade em implementar o processo de inovação, é claro e evidente que os investimentos que foram feitos recentemente têm mostrado um quadro bastante promissor nessa área, inclusive ontem, né, pela a divulgação do Global Innovation Index, mostrando que o Brasil subiu posições nessa área de inovação, apesar de todas digamos, os desafios que o país tem encontrado. E é nesse sentido que eu acho que os países nórdicos, a Suécia principalmente, através da cooperação em ciência e tecnologia e nessa área de inovação, tem encontrado no Brasil um nicho bastante promissor, né? Então, assim, entre idas e vindas no Brasil, a impressão que eu tenho é que o país realmente assim está formatando um trabalho que vai desenvolver, talvez assim, a médio e a longo prazo, resultados bastante efetivos, né? Aí entra aí a cooperação com não só o setor industrial, mas também assim com a área acadêmica e com potenciais institutos técnicos como o IETEC, que vão trazer grande contribuição, tendo aí nesse repasse de conhecimento, de informação. E do ponto de vista das empresas brasileiras e das empresas suecas, como é que você vê, e das empresas suecas que estão no Brasil, como é que é o comportamento dessas empresas, como é que são os investimentos deles no Brasil? As empresas brasileiras ainda investem pouco, né, na questão da inovação, apesar do esforço do Ministério de Ciência e Tecnologia, do SEBRAE com as pequenas e médias empresas, em estimular, né, a parte de fomento e inovação. As empresas multinacionais, né, no caso as empresas suecas no Brasil, instaladas no Brasil, elas, no momento, elas também retrocederam um pouco essa questão do investimento em pesquisa e desenvolvimento. Mas, notoriamente, são elas, né, as empresas multinacionais, são elas que vêm trazendo novas tecnologias que estão sendo adaptadas no Brasil. No caso específico de Suécia e Brasil, essa cooperação Gripen, né, que é a cooperação com o Ministério da Defesa para implementação dos caças suecos, ele nesse setor, né, de defesa, eles têm feito um investimento bastante expressivo. Na área de mineração também, que são dois setores congruentes, há um interesse muito, digamos assim, direcionado. Atualmente, esse conceito de indústria 4.0, que tem sido um assunto, um tópico de grande expressão dentro da comunidade europeia, com a Alemanha liderando, mas todos os países periféricos da EU estão voltados para a implementação dos itens prioritários da nova era digital. Então, o Brasil e a Suécia passam a cooperar muito também no que eles chamam de Internet of Things, né, que é a parte de internet das coisas que vocês traduzem, né? Eu diria que seria a internet dos trens. Aqui em Minas, né? Internet dos trens, exatamente, internet dos trens. Então, eu acho que investimentos estão assim, voltados muito para essa área. Você tocou num ponto muito sensível, que eu gostaria muito de ver com você, é o seguinte: você tocou num ponto
A gente tem uma mania de, até o Gianetti escreveu recentemente um livro, né, que é o Elogio ao Vira-Lata, o complexo que o brasileiro tem do vira-lata. E ele fala que é um dos pontos que nós temos uma vergonha de defender as empresas brasileiras, o caso especificamente da Embraer. E muitas vezes o que projeta o país são as empresas, são a cultura. Exato. Né? E o que projeta o Brasil são algumas empresas. E a Embraer é uma das empresas de altíssima tecnologia que projeta o país. Exato. Né? Você vê essa relação agora, né? O Brasil fazendo a joint venture, sendo comprado praticamente, quase que uma compra quase que forçada, né, para uma empresa americana. Mas como é que a Suécia vê isso? Né? É um ponto bastante sensível, né? Porque a cooperação Brasil-Suécia, ela exige uma transferência tecnológica, né? Daí talvez tenha sido a Suécia o mercado prioritário e a definição da Suécia como parceiro nesse projeto da defesa tenha sido um país nórdico exatamente pelo compromisso da transferência tecnológica. Então, eu não sei, assim, sinceramente, como que vai ser a reação do mercado sueco da cooperação do Brasil com uma empresa americana. Como que eles vão realmente definir esse escopo. Embora exista uma solução que seria preservar a transferência tecnológica a despeito da cooperação. Mas no caso específico, o que nós não vimos no Brasil foram entidades que estão defendendo a empresa. O complexo do Vira-Lata é isso que eu queria dizer. Pois é. Né? O brasileiro não defendendo a Embraer, que foi um investimento público. Muito investimento público, para essa empresa chegar no ponto que chegou, na altíssima tecnologia que ela tem, e que nós temos vergonha de defender a empresa. Eu acho que eu entendo a Embraer, né, como uma liderança, assim, como uma referência nessa área de transferência tecnológica. Então, o assunto é muito delicado, né? É um assunto, essa cooperação com os Estados Unidos, quer dizer, eu não sei, eu falo com uma visão externa, eu não entendo como que o mercado e a reação nacional, como ela está sendo colocada, mas realmente eu acho que a Embraer é um patrimônio tecnológico que nós temos, né? Eu tive um grande orgulho de voar um dia, entrar, fazer um voo em Estocolmo, Varsóvia, Varshava, e eu estar sentada dentro do avião, olhar para a minha cadeira e ver que eu estava voando no avião da Embraer, né? E voltando para a inovação, para a sustentabilidade, o papel importante de vir a educação. Como você vê a educação nesse modelo que a gente está hoje no Brasil e no modelo da comunidade europeia? A educação, ela é o cerne a gestão do conhecimento, né? Ela é o cerne do processo da inovação. Essa questão da transferência de informação, né? Da aquisição do conhecimento científico e tecnológico, eles é que formam a tríade de sustentação dos processos inovadores. Hoje nós temos um resultado muito interessante entre países nórdicos, que seriam a compilação de resultados científicos de recentes pesquisas que foram realizadas nos dois países e que foram fomentados e financiados por empresas brasileiras e suecas. E não só resultados acadêmicos, mas resultados empresariais, de pesquisas no setor de empresa. Nesse sentido, a gente está publicando esse ano, vai sair na Innovation, Brasil Sweden Innovation Week, que vai ser realizada no final do ano. Nós vamos lançar a primeira edição de resultados desses três países, Suécia, Brasil e Noruega, resultados científicos. Ele vai sair no formato de um special issue, de um jornal um jornal internacional na área de sustentabilidade. Então, isso é um resultado, digamos assim, evidente da aplicação de conhecimento, educação e informação tecnológica dentro desse contexto de inovação entre os três países. Isso consolida aí, por exemplo, a importância de ter
a questão da educação, do treinamento e da gestão do conhecimento dentro dessa área. Dentro desse contexto, nós temos a gestão das carreiras, né? E teve um período que o profissional no Brasil deixava a gestão da carreira para a empresa. E hoje o Brasil, cada um tem que gerir a sua carreira. Como é que é na comunidade europeia? É a empresa que cuida do funcionário ou o funcionário que cada um cuida da sua carreira? Eu entendo que é um trabalho compilado, né? Eu acho que eles trabalham assim de forma agregada, porque o que é diferenciado digamos, no cenário empresarial, né? A relação carreira e empresa, eu acho que em países nórdicos, eu acho que é menos hierarquia e mais integração e repasse de informações. Então, eu acho que existe, assim, a diferença ela é bastante expressiva. Eu entendo que no Brasil as empresas investem muito na carreira do funcionário. Estou correta? Ou é o funcionário que tem investido mais? Temos o inverso hoje. Antigamente as empresas investiam muito na carreira do funcionário. Hoje, cada funcionário ele é responsável pela gestão da sua carreira. Então eu acho que esse é um caminho natural. Eu acho que embora exista em países nórdicos essa, digamos, uma integração maior em aperfeiçoamento da empresa, e carreira e funcionário, eu acho que essa é uma tendência do próprio funcionário. Ele está fazendo uma gestão de autoconhecimento, de investimento, de crescimento e de aquisição de informações. Eu acho que isso é uma tendência, não? Uma tendência global, né? Uma tendência global. Nesse ponto aí entramos, né? Todos aqueles como o IETEC podem contribuir aí com... Rita, muito obrigado. Esperamos aí os seus artigos, os seus comentários. Eu que agradeço. Sustentabilidade, educação e inovação. Exato. IETEC ensina quem sabe fazer.